Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso novo ano letivo. Sou a professora Marta, professora de língua portuguesa dos sextos anos D, E e F do período da tarde. Estaremos juntos nesse ano de 2021, mesmo que de forma remota. Faremos nessa semana e durante todo o mês de fevereiro uma revisão de conteúdo. Conteúdo este já visto por vocês no ano passado. Então, vamos lá? Exercícios de revisão. Exercício 1. No exercício 1, vocês vão completar as palavras com a letra correta entre parênteses. Essas letras vão estar bem aqui no finalzinho de cada alternativa. Tá? Na alternativa A, eu tenho 5 palavras. Dessas 5 palavras, eu vou completá-las com a letra L ou com a letra U. Aqui no 2, na B, também 5 palavras. Eu vou completar com um R ou 2 R's. Aqui na C, 5 palavras também. Completar com um S ou 2 S. Na letra D, 5 palavras. Completar com a letra M ou com a letra N. Observem bem, pessoal, que vocês já sabem. Antes, né, eu só coloco a letra M antes da palavrinha P e B. Então, essa alternativa aqui, ó, na D, tá bem fácil para vocês fazerem também. Exercício 2. No exercício 2, vocês vão formar palavras seguindo o exemplo abaixo. Então, eu tenho aqui, olha, essa palavra conhecer é um verbo. Então, dessa palavra conhecer, eu vou formar a palavra conhecimento. Então, observe os exercícios abaixo. Na letra A, acontecer. Que palavra eu vou formar aqui? Sempre seguindo o modelinho do exemplo acima. Então, conhecer, conhecimento. E acontecer? Então, vai ter o mesmo finalzinho. Na B, esquecer. Como que fica? Aquecer, fortalecer, aborrecer, aparecer e entristecer. Então, observem sempre o exemplo acima para vocês formarem as outras palavrinhas abaixo. Exercício 3. No exercício 3, vocês vão copiar as palavras sempre no caderno, completando essas palavras com a letra J ou com a letra G. Observem bem aí, ó, vai da letra A até a letra Q, tá? Veja aqui, olha, eu falo lojista. A palavra lojista é com J ou com G, tá? Majestade, J ou G. Cirurgia, J ou G. E assim vocês vão completar as demais palavras, sempre observando se eu completo com J ou G. Exercício 4. No exercício 4, vocês vão escrever o antônimo das palavras abaixo. O que é o antônimo? Antônimo é a palavra de sentido contrário. Então, eu tenho aqui também, olha, na letra A, alto. Qual é o antônimo de alto? Qual é a palavra que é o contrário, né? O sentido oposto da palavra alto. Então, como exemplo, eu posso falar alto, alto, baixo, né? E cheio, como que eu falo? Aquilo que não está cheio, ele está? Então, vocês vão ver. Claro, qual é o contrário? Qual é o antônimo de claro? Igual, grande, bom, infeliz, magro, fechado. Então, vocês vão ver e colocar ao lado o antônimo dessas palavrinhas. Não esquecendo que vocês têm que escrever essas palavrinhas no caderno, certo?
Exercício 5. No exercício 5, nós vamos trabalhar com palavras a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, o exercício 5 pede o seguinte: separe as sílabas das palavras abaixo e classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, observando sempre aqui, olha, palavras com uma sílaba só, como são chamadas? Monossílabas. Eu tenho como exemplo a palavra mão. Palavras com duas sílabas são chamadas de sílabas. Eu tenho aqui como exemplo a palavra casa. Palavras com três sílabas, como são chamadas? Trissílabas. Eu tenho aqui no exemplo a palavra janela. Olhem só, janela. Palavras com quatro sílabas ou mais são chamadas de polissílabas. Eu tenho aqui no exemplo a palavra universo, certo? Então, observe aqui, ó, nesses exemplos. Eu tenho aqui, olha, várias palavras. Então, eu tenho carrossel. Então, eu vou falar essa palavra bem devagar. A partir do momento que eu falo essa palavra devagar, eu vou estar separando as sílabas. Então, aqui, olha, carrossel. Então, eu falo carrossel. Então, olha, como exemplo, vocês podem ver. Então, carrossel. Então, eu separei, são três sílabas. Então, eu vou colocar ao lado aqui trissílabas. Então, vocês vão fazer em todos esses exercícios. Olha B, caminhão. Falem separadamente. Caminhão. Então, eu tenho também quantas sílabas? Aí eu separo as sílabas aqui do lado e escrevo ao lado. Se tem uma sílaba, é monossílaba. Duas sílabas, dissílabas. Se tiver três sílabas, é trissílabas. E se tiver quatro sílabas ou mais, é chamado de polissílaba. Depois aqui, a palavra marreco. Quantas sílabas tem? Escreva ao lado como é chamada essa palavra que tem três sílabas. Adolescente. Então, olha, adolescente. Então, quantas sílabas tem essa palavra adolescente? Então, vocês vão escrever ao lado, né? Separem as sílabas primeiro e depois escreva ao lado. Como é chamada essa palavra que tem essa quantidade de sílabas? Depois aqui, relógio. Então, falo separadamente. Relógio. Cambalhota. Cambalhota. Sol. Olha só, eu falo de uma única vez. Sol. Como é chamada essa palavra que tem uma única sílaba? Então, se tem uma só, eu coloco aqui a sílaba e escrevo ao lado dela como é chamada essa palavra que tem essa quantidade de sílabas. Então, vocês vão fazer todo esse exercício aí também, certo? Depois, exercício número 6. No exercício número 6, eu tenho aqui várias sílabas dentro desse quadro. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão formar 15 palavras com as sílabas do quadro abaixo e escrever no caderno que palavra que vocês formaram. Só que tem uma observação. Então, aqui, olha, atenção, as palavras devem conter uma sílaba que termine com a letra R. Então, todas as palavras que vocês formarem vai ter que ter uma sílaba que tenha o finalzinho em R, certo? Então, eu tenho aqui, ó, far, mer, ar, cor, sor, ur e car. Então, eu vou pegar, formar uma palavra e dentro dessas palavras eu tenho que ter uma sílaba que tenha esse finalzinho R aqui, certo? Eu tenho aqui como exemplo, olha, a palavra fartura.
Então, ó, dessa palavra fartura, eu peguei aqui, ó, o far, o tu e o ra, e formei a palavra fartura. Então, daqui então, seguindo esse modelo, vocês vão escrever 15 palavras, certo? Então, eu tenho aqui, olha, 3 colunas de 5, que dá um total de 15 palavras, certo? Siga o modelinho e façam bem devagar, prestando bastante atenção, tá bom? Então, pessoal, chegamos aí então, mais um final de uma aula, tá? Então, o final dessa aula, dessa semana. Então, eu quero que vocês assistam o vídeo com explicação do conteúdo e das atividades propostas. Respondam tudo no caderno os exercícios de revisão que foram abaixo selecionados, né? Ou acima relacionados. Então, qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Então, tenham todos um bom fim de semana e bons estudos.